O Império do Homem de Warhammer 40.000 é verdadeiramente colossal. Em todos os aspectos que você possa imaginar, é gigante, com várias forças e redundâncias de poder. Já fiz vários vídeos sobre a administração imperial, sobre a eclesiarquia, sobre o administratum, sobre os Space Marines, as sororitas, a guarda imperial. Mas tem uma força, que ela é completamente independente. Foi fundada logo depois da terrível heresia de Horus, que eu já falei exaustivamente aqui no canal. Que uma vez que a verdade imperial foi, bem, como eu posso dizer sem ofender o imperador, como a Inquisição diria, uma mentira, foi necessário criar uma corporação que tivesse o objetivo de guardar a alma humana, evitar a corrupção do caos. Esse foi o objetivo logo no 31º milênio, logo depois da heresia de Horus. Por quê? Um breve retrospecto para você que não conhece o Warhammer 40.000, e se você já conhece, você vai querer ouvir de novo porque isso é muito maneiro. Então dá um like pro seu amigo Arauto, assiste até o final. Muito obrigado aos membros, graças a vocês que tudo isso acontece. E vamos falar do meme, mas que também tem um fundo de verdade, a Inquisição do Império do Homem, que ela está certa e errada ao mesmo tempo, e ela sabe disso. O Imperador da Humanidade, no 30º milênio, como nós todos já sabemos, criou a Verdade Imperial, Imperial Veritas, ou Imperial Truth, que dizia objetivamente que não existe deuses, que não há nada fora do racionalismo humano e que acreditar em qualquer coisa, além de na própria racionalidade humana, é um erro e deve ser punido. Entretanto, como os membros da Inquisição sabem, e todo o Império, após a queda do Imperador, percebeu, isso era uma mentira. Uma tentativa do Imperador de evitar que as influências dos poderes ruinosos do caos aumentassem. Mas deu muito errado. Os humanos não estavam preparados para a influência do caos, o que permitiu que Horus Lupercal, o filho favorito, caísse aos poderes ruinosos. Posteriormente, a verdade imperial foi substituída pela fé imperial, que essa sim está correta. Em Warhammer 40.000, a fé gera poder. De fato, isso reverbera no Warp, e mesmo que eles não saibam disso, isso aumenta o poder das pessoas. Por isso, o Imperador, o mais poderoso Psyche que já existiu, apesar de ser divinificado e dizer que não era uma divindade, cada vez mais se aproxima de um poder que pode, talvez um dia, elevá-lo a uma divindade do imaterial. Um dia vamos ter um vídeo só sobre isso, sobre o Starchild. Mas a Inquisição foi criada para evitar a heresia, evitar novamente que os poderes ruinosos conseguissem fazer uma rebelião em alta escala. A Inquisição tinha o objetivo de purgar essas células hereges. Mas, um fato interessante, ela surgiu no 31º milênio, enquanto a verdade imperial ainda existia. Ainda era a filosofia majoritária do Império. Guilliman, Rogal Dorn, Leman Russ, todos eram os adeptos da verdade imperial, não da fé imperial. Então, inicialmente, a Inquisição foi criada para caçar religiosos, para evitar que novamente a heresia acontecesse. Olha que louco, uma Inquisição ateísta que caçava religiosos. Sim, aconteceu. A fundação real deles é envolvida em mistérios. E há pelo menos duas histórias diferentes em torno de sua formação, mas na verdade há muito mais do que apenas duas. Mas a primeira e mais conhecida é que nas horas crepusculares antes do seu sepultamento no Trono Dourado, enquanto a Terra ainda estava sitiada pelas forças traidoras de Horus, o Imperador comandou Malcador, o Sigilita, o seu braço direito, a procurar homens de caráter, habilidade e determinação inquebrantável, para serem testados e treinados, para que um grupo de elite de investigadores pudesse ser encarregado de descobrir e impedir que novamente algo nessa escala acontecesse. Que deveriam ter o objetivo no futuro de evitar a quinta coluna, ou seja, um ataque interno no Império, do Alien, do Mutante ou do Herege. Malcador foi em busca destes 12 indivíduos e os apresentou ao Imperador momentos antes da batalha final no Espírito da Vingança. E se você ainda não conhece essa história, tá no link no card no final do vídeo, a história inteira da heresia de Horus, um resumo para você entender. Se você já conhece, você sabe do que eu estou falando. Prestes à batalha final, Malcador apresentou os 12 indivíduos ao Imperador. 8 Astartes e 4 humanos. Estes 8 Astartes tornar-se-iam os fundadores dos Grey Knights, os Cavaleiros Cinzentos, que eu já fiz um vídeo também aqui no canal. E estes 4 homens formariam os primeiros inquisitores, ou inquisidores, como você preferir. No português, tanto inquisitor de inquisitorial ou inquisidor de inquisição são possíveis. No português atual é inquisidor, mas você pode usar o termo de português arcaico, inquisitor.
Direito inquisitorial e não inquisidorial. Eu poderia até abrir um parêntese aqui, professor de história chato, falando que o direito inquisitorial, apesar das pessoas criticarem muito, foi um avanço, porque a pessoa do juiz e do julgador não era mais a pessoa da vítima também, e tinha um advogado de defesa, era todo um progresso em comparação ao que vinha antes. E Arauto, foco na história, pelo amor de Deus! Peço perdão, eu divaguei por um momento. Eu estou velho, velho é complicado, me desculpe, vamos prosseguir. Estes Astartes, que depois fundariam os Cavaleiros Cinzentos, vinham tanto de legiões legalistas como legiões traidoras, mas eles abriram mão da sua lealdade ao primarca em defesa da lealdade do imperador. Malcador, segundo a lenda, disse que estes homens, estes 8 Astartes e esses 4 primarcas, devido às suas habilidades paranormais únicas que vieram da urdidura e sua honra e defesa à verdade imperial, eram os mais adequados para combater os horrores que surgiriam recentemente advindo dos poderes ruinosos do caos. Apesar da identidade dos 12 apresentados ao imperador pelo Malcador nunca tenham sido plenamente reveladas em um texto único e às vezes informações contradizem quem eram as pessoas presentes, e isso é proposital, porque uma história depois de 10 mil anos de uma sociedade secreta pode se perder um pouco, e isso faz sentido. Mas alguns membros são abertamente conhecidos em todos os casos diferentes. Por exemplo, Gaviel Lochen, um dos grandes capitães dos Lone Wolves, que traiu Horus Lupercal e se manteve leal ao imperador. Já dos 4 homens que fundaram a Inquisição, tem-se um pouco de dúvida quem são, porque nas fontes dos Códex da Inquisição ou dos livros, como As Brasas do Império, eu vou usar como base o livro O Fim e a Morte, volume 2 e 3, que é o Fim da Heresia de Horus, lançado recentemente. Os 4 homens eram agentes de Malcador, e os seus nomes são praticamente impronunciáveis e não têm tradução oficial para o português, sendo eles Zaranshek Santos, Khalid Hassan, Sidózio Galent e Moriana Morhausen. Esses 4, segundo a lenda, foram os 4 fundadores da Inquisição. Eles e um séquito de outros humanos aliados fundaram, na lenda, a gloriosa Inquisição do Império do Homem. Já a segunda história é um pouco menos galante. Disse que logo após a morte de Malcador Sigilita e a prisão do Imperador no Trono Dourado, onde ele foi enterrado pela eternidade, os 4 servos de confiança reuniram-se em segredo para discutir o que aconteceria a seguir. 2 acreditavam que o imperador poderia ser devolvido à vida, e os outros 2 acreditavam que era uma loucura e eles não deveriam interferir nos eventos que haviam ocorrido. Os 2 que fugiram se tornaram os ressurrecionistas, uma ala radical que queria que o imperador retornasse. E os outros 2 permaneceram, foram até o Senado Imperial desesperadamente para criar uma organização para combater todos os esforços deles, para evitar que o imperador ressurgisse, pois tinham medo dos poderes sombrios que poderiam tê-lo tocado. E a partir desses 2 que eram contra a ressurreição do imperador, a Inquisição foi formada. Não se sabe exatamente qual das 2 histórias são reais. A Inquisição, obviamente, conta a primeira história. E alguns grupos dentro do Império, principalmente os mais radicais e fanáticos dentro da Inquisição, contam a segunda história. Nesse primeiro momento, a Inquisição foi uma ordem unificada que do 31º milênio até a Guerra da Besta teve o dever de prevenir novas heresias. E eles investigaram, caçaram, exterminaram, mataram, torturaram. Entretanto, novas heresias em alta escala nunca mais ocorreram. Em certo ponto, apesar de ser independente, a Inquisição se dividiu em 2 ordens principais, a Ordo Xenos e a Ordo Maleus. A primeira tem o objetivo de caçar o Xeno e a segunda, o demônio. Acredita-se que após o Reino de Sangue de Gog Vendiri, que eu já falei em um vídeo aqui no canal, a Inquisição começou a dividir-se em várias ordos para evitar novamente que tivesse poder demais concentrado em uma pessoa só. Mesmo a Inquisição não tendo a obrigatoriedade de seguir a Eclésia e nem o Administrato, fato é que quando Gog Vendiri ou Vendaire assumiu o poder do Império naquela ascensão colossal que ele conseguiu durante o Reinado de Sangue, foi feito para evitar novamente que algo em uma grande escala de terror pudesse acontecer. E assim foi dividida em várias ordos. Para evitar ainda mais concentração de poder, a Inquisição foi dividida de uma forma que não possui hierarquia e nem liderança formalizada. Cada inquisidor, na prática, é livre para perseguir a missão de sobrevivência da humanidade da maneira que julgar mais apropriada. E isso, às vezes, dá ruim de um jeito que você não tem noção.
As ordens, ou ordos, surgem ou se esfacelam com o tempo. Isso acontece porque os inquisidores podem mover-se livremente entre eles de acordo com seus próprios caprichos, julgamentos e convicções de uma ordem para outra. As ordos podem ser crescentes ou estar em crise prestes a existir ou apenas existirem no papel, mas não ter mais nenhum inquisitor que a torne relevante. A Inquisição tem 3 ordens maiores, ou as Ordos Majores, que são a Ordus Maleu, a Ordus Xenos e a Ordo Hereticus. Eu já falei um pouco de todas essas ordens em vídeos sobre as sororitas, sobre a Era da Apostasia, mas aqui eu vou explicar para você entender bem, para caso você entrar em outro vídeo você já entenda. A Ordo Maleus enfrenta a ameaça que vem do além. Tem o objetivo de destruir e enfrentar ameaças demoníacas. Eles investigam e tentam destruir naturezas demoníacas, daimons do caos. As lendas dizem que essa é a Ordo mais antiga de todas. Foi criada logo após a heresia de Horus e, portanto, faz parte da Inquisição desde o início. E quando houve a divisão da Inquisição após a Guerra da Besta, a Ordo Maleus manteve-se como o braço principal. A Ordo Maleus tem o objetivo, obviamente, tentar evitar que demônios surjam e tentem fazer uma revolução novamente no Império do Homem. E dela se derivou as outras 2 ordens, que também são as ordens maiores, em mesmo grau de importância. A Ordo Xenos, que enfrenta a ameaça material alienígena, investiga e elimina a influência de aliens, eliminam na prática a Quinta Coluna. Tem o objetivo principal de enfrentar, por exemplo, rebeliões que seriam do Império Tal, pessoas que tornaram-se leais ao bem maior, ou os cultos genstealers, ou rouba-genes, das tirânidas, ou tiranídeos, como preferir a tradução muda de acordo com o jogo às vezes, porque empresas diferentes traduzem os termos. E, por fim, saiu a 3ª ordem, a Ordo Hereticus, que foi a última a surgir. Ela foi fundada após os acontecimentos que eu falei da Era da Apostasia, o reinado de sangue de Gog e Vendiri, que tem o objetivo de investigar heresias à fé imperial, a mutação, o desonesto, os Psykers, qualquer um que possa se ligar ao caos. Com o surgimento da Ordo Hereticus, foi quando, de fato, a Inquisição tornou-se um órgão religioso. Lembra que eu falei que a Inquisição surgiu quando o Império ainda adorava a verdade imperial? Teoricamente, a Ordo Maleus e a Ordo Xenos ainda acreditavam na verdade imperial, tanto que caçavam demônios ou xenos. Apenas com o surgimento da Ordo Hereticus e quando a religião imperial se consolidou, que as Ordos aos poucos foram abraçando cada vez mais a fé imperial, até chegar a um ponto que praticamente não existe mais inquisitores que sejam leais à verdade imperial, a Imperial Veritas. Quase 100% deles é leal única e exclusivamente à fé imperial. Porque, de fato, de forma incontestável, a fé gera poder e o Warhammer 40.000. Além dessas 3 ordens maiores, há várias ordens menores que podem estar ligadas às ordens maiores ou serem totalmente independentes. A Inquisição é tão complicada que até mesmo as ordens discutem entre si qual é a origem da Inquisição, como eles surgiram, para que eles foram criados, porque os segredos acontecem até entre eles mesmos. No atual momento, no 41º milênio, onde só tem treta, a Inquisição é uma organização completamente autônoma. Apesar de prestar respeito ao Adeptus Terra, tanto à Eclesiarquia quanto ao Ministorum, a verdade é que se você for ver o esquema de poder, a Inquisição é o único órgão que responde, teoricamente, diretamente ao Imperador e não aos altos senhores da Terra, e muito menos ao Senado Imperial. A Inquisição é imensamente poderosa, e apesar de ter tido muitos inquisidores que tiveram problemas e causaram incidentes catastróficos, a verdade é que eles conseguiram evitar uma nova rebelião em alta escala como a heresia de Horus, ou um novo reinado de sangue, como o de Gog e Vendari. A Inquisição, na prática, tem o dever de escrutínio e policiamento de todas as outras organizações do Império do Homem, não respondendo, teoricamente, a nenhum poder superior, exceto ao Imperador, que está no trono dourado e não pode falar nada. E, infelizmente, por causa disso, acontecem excessos, erros e, às vezes, heresias até dentro da própria Inquisição, que são abafadas e caçadas pelos inquisitores legalistas. Acredita-se que a Ordo Hereticus elevou a força da Inquisição justamente para contrabalançar o poder do Ministorum, que eu já fiz um vídeo sobre a época das sororitas e Gog e Vendari, que ao passo que o Administrator, o lado laico do Império foi perdendo força, o Ministorum foi ficando cada vez mais forte.
e a Inquisição foi elevada a ter mais força para tentar contrabalançar o Ministorum. O direito inquisitorial e o Warhammer 40.000 é mais ou menos inspirado no direito inquisitorial do nosso mundo real. O inquisitor, ele é o investigador, o acusador e o juiz, podendo lidar com todas as ameaças potenciais ao Império do Homem. E, teoricamente, eles deveriam fazer um julgamento com jeito de defesa antes de aplicar a pena. A única diferença é que o inquisitor tem o papel de acusador e de juiz, diferente do direito acusatório, em que o promotor ou o investigador não é a mesma pessoa do juiz. Mas é fato que alguns inquisidores nem dão direito a julgamento, eles só atiram e acabou. Mas os que fazem o trabalho corretamente, eles levantam provas, investigam heresias, fazem um julgamento público dos acusados ou do acusado, permitindo que o acusado se defenda ou tenha um defensor em sua parte. Por exemplo, parece um pouco de loucura, mas em alguns casos, os guardas que foram investigados pela Inquisição tinham justamente como advogado de defesa os comissários da Escola Progenium, porque teoricamente é um indivíduo independente dentro das forças do Império do Homem que poderia ser um advogado de defesa. Mas claro, isso depende muito do Inquisitor. O Inquisitor só pode ser separado por outro Inquisitor, pelas suas próprias convicções morais, ou quando alguém mais forte fala, eu não vou fazer isso. O Inquisitor Drogan já tinha sido morto e ele estava sendo corrompido e controlado pelos poderes do caos. Se alguém tivesse percebido que ele era apenas uma casca vazia, quando ele começasse a agir estranho e falasse, eu não vou seguir sua ordem e atirasse nele, pronto. Não seria legal, ele seria julgado, como o Titus foi julgado depois, Warren seria executado, mas a verdade é que a lei advém da força. E a força, meus senhores, como diria a Tropa de Stellaris, é a autoridade suprema da qual todas as autoridades derivam. Mas dando uma quebrada aqui do tema sério e polêmico, vamos falar de alguns inquisitores que eu acho muito interessantes, como um dos maiores inquisitores que já foi criado, o inquisitor Clouseau Sherlock Obi-Wan. E sim, ele é um meme, veio da primeira edição do Warhammer Fantasy, o Rogue Trader. E teoricamente ele pode não ser mais canônico ou só ser um personagem esquecido. Mas teoricamente os nomes Clouseau, Obi-Wan e Sherlock poderiam existir em Warhammer 40.000. Então, mesmo que ele não seja mais canônico, porque ele estava lá na primeira edição, lá no Rogue Trader e já estamos na 10ª, teoricamente seria possível que houvesse um inquisitor chamado Clouseau, Obi-Wan, Sherlock. Inclusive no vídeo que eu fiz, se o Warhammer ainda é uma sátira, ele tá lá estampando a capa. Esse vídeo foi muito bom, pena que ele flopou. E para encerrar, vamos falar dos dois ramos principais da filosofia inquisitorial. Lembra que eu disse que eles são autônomos? Por conta disso, a forma de pensar varia muito. Há vários ramos e facções dentro da Inquisição, mas em questão filosófica, há dois grupos principais, ou duas escolas de pensamento principais, os puritanos e os radicais. E antes que você me pergunte, provavelmente eu seria um inquisitor puritano, tá? Eu seria da ordem conservadora. Os puritanos são uma facção política e filosófica mais conservadora da Inquisição. É de suma importância que a doutrina seja mantida. E muitas vezes eles mesmos são os que perseguem os inquisitores que são considerados heréticos. A maioria dos puritanos tenta fazer um julgamento antes da execução, mas não necessariamente, pode haver puritanos que simplesmente atiram. As principais linhas de credo dos puritanos são acreditar, por exemplo, que o imperador tem um grande plano e ele está se desenrolando como deveria. Mesmo que o império esteja em decadência há 10.000 anos, o plano seria esse. Acreditam geralmente que o império, e somente o império, deve ter permissão de existir. Não pode ter uma república humana, não pode ter governos separados, tem que ser o império do homem feito por humanos. Acreditam que o Deus Imperador gera poder no orbe e que ele dá bênçãos. E que as bênçãos só advêm deles, não devendo o inquisitor comunicar-se com poderes ruinosos. E por isso que partimos para a segunda facção, os radicais. Eles são uma facção majoritária, política e filosófica. Eles acreditam, em via de regra, que os fins justificam os meios, e que eles têm que destruir o caos, e o império tem que sobreviver de forma que for possível. Muitas vezes eles tentam combater fogo com fogo, por exemplo, usando armamento xeno, coisa que os puritanos nunca fariam. Usando poderes do caos, usando ferramentas imbuídas de hospedeiros demônios. Ou cometendo outros atos considerados heréticos por seus irmãos mais conservadores, com o objetivo de chegar a um fim maior, salvar a humanidade.
pois eles acreditam que o Império está sucumbindo e que o plano do Imperador está dando errado e que eles têm que ajudar o Imperador a tentar evitar a condenação da humanidade da forma que for possível. Muitas vezes isso acaba dando errado, eles acabam sendo corrompidos, tornando-se caóticos, fazendo filosofias obscuras. Por exemplo, acreditando que os xenos e os impuros são totalmente condenatórios, mas o seu uso é necessário para superar os inimigos da humanidade. Acreditam que a pessoa pode ter resistência a possessões do poder do caos de forma voluntária, coisa que é bem improvável de acontecer. A resistência geralmente é uma coisa natural e treinada, não de forma voluntária. Inclusive, os grupos mais radicais dentro dos radicais que acreditam de forma convencida que a ascensão final do imperador só virá com a sua morte e que eles estão planejando uma forma de enganar os custodes e matar o imperador para que ele possa ascender e retornar. Só que, como eu disse, não se tem certeza disso, porque desde o nascimento de Slaanesh e o imaterial ficando mais complicado, o retorno de perpétuos ou de qualquer alma vinda do imaterial novamente é muito improvável, porque ele pode ser devorado. Então os conservadores que tentam manter o cadáver do imperador, por um lado, têm razão, porque não há garantia que, mesmo ele ter sido o Psyker mais poderoso que já existiu, que ele possa voltar agora. O mundo de 40 mil não é o mundo de 30 mil, nem de 20 mil, nem de 10 mil. As coisas mudaram e degeneraram muito. Por isso que alguns acreditam que em um mundo louco cabe um pouco de moderação e conservadorismo. E outros acreditam que em um mundo insano você deve ser o mais insano possível. E esta é a famigerada e famosa Inquisição, uma das forças mais interessantes do Império do Homem. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro. Graças aos membros a gente continua fazendo esse trabalho. Muito obrigado, até a próxima. Aqui é o Arauto e lembre-se, o Imperador protege, mas um burro ter carregado ajuda. E se você chegou até esse momento, eu sei que você assiste o vídeo até o final, então me diz aí. Este vídeo foi feito sem um roteiro totalmente escrito e lido, como eu costumo fazer. Eu escrevo o texto inteiro e vou lendo. Neste eu botei só os tópicos e fui narrando os tópicos de uma forma mais desenvolta, botando uma piadinha aqui ou ali. Qual dos dois jeitos vocês acham mais interessante? Um vídeo totalmente scriptado, inclusive as piadinhas scriptadas, ou um vídeo um pouco mais espontâneo como este? Por exemplo, o Malau não apareceu aqui, porque eu não fiz ele aqui, eu não botei ele no texto. Me diz aqui embaixo se você gosta do canal e assiste até o final. Valeu!